E aí, Demian? E aí? Cara, de novo, né? Tudo bom, cara? A gente já tava conversando aqui antes. Então, cara, de novo, tô de verdade muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Eu sei que você curte podcast, você tem um Muito. podcast, inclusive. Eu tenho, não, eu comecei agora, tenho há 2 meses, 3 meses, mas cara, o meu meio me deu a oportunidade de conhecer muita gente que eu admirava, que eu curtia, né? Pô, por exemplo, tá aqui, e várias pessoas, artistas, humoristas, profissionais de cada área, abriu muita porta. Então eu falei, pô, eu tenho vontade de conversar com essa galera. Vou te dar um exemplo. Um dos primeiros podcasts que eu ouvi chama Fronteiras da Ciência. É lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem de nerd, assim, de ciência, mas, pô, acho legal pra caralho. E aí eu mandei lá uma mensagem pro Jefferson, que é um dos caras, professor de física lá da URGS. E o cara fez comigo, entendeu? Então, Deve pô, ser um papo muito louco, né? muito Conversando com esses legal. caras aí. É muito legal, porque é um cara que eles são muito céticos e eles tiram. O negócio deles é diferenciar ciência de pseudociência, entendeu? Então é um papo muito legal, gera também muita emoção, né? Passionalidade, porque tem gente que acredita em uma coisa e aí o cara fala, não, cientificamente isso aqui tá incorreto. E ele hoje em participou dia, do teu lá? Ele participou. É? Participou, Aonde foi que lá. tá o podcast? Tá no Spotify? Cara, eu pus. É bem amador, mas tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Deezer. Até me falaram pra pôr no Google também, nem sabia que o Google tinha. Sim. Aham. Né? E tá no YouTube. Eu botei. Ah, Porque, legal, porque bom. eu ia fazer só áudio. Quando eu comecei a ouvir podcast lá atrás, se eu contar a história, por que eu comecei a ouvir? Eu gosto de vinho, né? E aí eu falei, cara, comecei a conversar com um amigo meu, ele falou, cara, você já ouviu podcast? Aí eu falei, ele falou, ouve esse aqui, ó, esse aqui é de vinho, não sei o que, fala, aí fala das uvas, fala não sei o que. E eu fiquei psicopata, que eu sou meio psicopata quando eu foco num negócio, meio autista, né? E comecei a ouvir, cara, quando eu vi, eu tava ouvindo coisa de 3 horas em inglês falando da uva Shiraz, entendeu? Caralho. Falei, caralho, no Foi carro, longe mesmo. E aí fiquei um tempão, aí daqui a pouco eu conheci o Fronteiras da Ciência, aí conheci o Nerdcast, aí comecei, cara, a falar, puta, que mídia legal. Aí o Joe Rogan, Cara, eu conheci o Joe Rogan muito antes de podcast, porque ele é o cara que comentava minhas lutas, né? Eu tô no UFC desde 2007 e o Joe Rogan, cara, comentava minhas lutas, é um cara que eu me dou super bem, porque é um cara que adora jiu-jitsu e tal. E aí eu comecei a ouvir o dele. E até porque, cara, além de ser muito interessante, pra mim foi ótimo, porque eu dou muita entrevista em inglês. Então, te facilita, te aumenta vocabulário, esse tipo de coisa. E eu acho que esse formato longo, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Eu lembro que na época da faculdade estava saindo a Época, era uma revista mais curtinha, e aí se falava que esse é o futuro do jornalismo, agora vai ser tudo drops, curtinho. E, cara, eu sempre gostei de ler matéria mais longa. Então você pega, sei lá, uma revista Piauí, que é uma revista que tem matérias longas, tal. Eu gosto de ler. E aí eu falei, pô, que pena, isso será que vai acabar, né? Que nem revistas antigas que tinham. Que tem a Playboy, acabou. Então. Eu gostava da entrevista que tinha no meio da Playboy, sem sacanagem. Não, Não mas era por isso que eu comprava Playboy, mas eu mas era gostava de ler a interessante entrevista. mesmo, as entrevistas eram interessantes, né? E eram coisas mais longas, né? Apesar de ser Playboy, né? Não Até ser a a Playboy G era mais Magazine, longa, né? E aí, cara, eu descobri o podcast, achei irado esse formato que, cara, você não fica preso a fazer ali 10 minutos, porque você não pode, tá entendendo? Não tem profundidade em nada. E aí eu falei, pô, vou fazer essa porra.